Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edições alusivas da crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos a finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai, necessitados se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Nos colocamos agora diante de Deus e de Jesus, com os nossos pensamentos elevados, em sintonia com o alto, lembrando dos nossos mentores que conosco estão, que fizeram um grande esforço e nos incluíram para que aqui sejamos essa noite. Sejamos gratos a eles, nossos amigos, que nos intuem e nos conduzem dia a dia da melhor forma possível, para que possamos sempre estar no caminho certo, o melhor caminho que possamos percorrer. Agradecemos, Senhor, por nossa saúde física, mental e espiritual, pela nossa casa, pela família abençoada que nos deste, pelas condições que tenhamos cada um de estarmos reencarnados numa cidade, por mais problema que tenha, é uma cidade abençoada, onde não temos transtornos tão sérios, tanto climáticos quanto individuais. Cada uma suas batalhas deve, com certeza, dia após dia, rogar a Deus e a Jesus para que possamos sempre seguir com fé. Porque sabemos que, seguindo com fé, sempre estaremos amparados. Somos gratos à equipe espiritual que aqui atua e trabalha, ao nosso mentor André Luiz, que conduz essa casa de maneira magnífica, com trabalhos extraordinários, e sabe que cada um de nós aqui veio buscar. Que sejamos aptos e receptivos ao que a espiritualidade pode fazer por nós.
Temos a fé, essa acreditar com Deus, tudo podemos. Recomendamos, Senhor, as pessoas que estão passando por dificuldades, as mais diferentes possíveis, que nós não temos nem ideia de quais possam ser. As crianças abandonadas, que estão nos orfanatos ou nas ruas, pelos idosos que se encontram sozinhos, por aqueles que dentro de suas próprias casas também passam por angústias. Recomendamos nossos irmãos desencarnados que se encontram, para que também, assim como nós, possam aprender as palavras de Deus e de Jesus, que possamos de alguma forma ter conosco e colocarmos um pouquinho que seja delas em prática. Recomendamos que a nossa irmã Viviane possa fazer suas palavras bálsamo, encorajamento, possamos ouvi-las, conosco, colocarmos em prática. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto o doutrinário da semana. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Então, hoje a gente sai um pouquinho do nosso roteiro, que sempre a gente vem com os capítulos do Evangelho. Semana passada também a gente teve em relação ao Dia das Mães. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem uma relevância bem importante para o que a gente está vivendo atualmente e que é um tema bem, assim, complicado, complexo de entender e até, de certa forma, de aceitar. Então, hoje a gente vai falar sobre os flagelos destruidores, né? A visão da doutrina espírita sobre esses flagelos destruidores. Então, basicamente, hoje a gente vai trabalhar com o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, né, de Kardec, que é um livro lá de 1857, todo ele baseado em perguntas e respostas. E dentro dele existem as leis morais. Há algum tempo atrás a gente já falou aqui, eu havia falado a respeito das leis morais que estão dentro do Livro dos Espíritos. Então ele é dividido em 4 livros. Dentro desse livro aqui, ele é subdividido em 4 livros. Porque ele é bastante didático, como todas as obras de Kardec, né? E esses 4 livros, o terceiro fala sobre as leis morais. O que são essas leis morais? São leis mesmo, é um verdadeiro código de ética para que a gente possa estudar, entender e colocar em prática, o que é o mais difícil para todos nós. Mas aqui ele fala sobre tudo que a gente precisa para ter a nossa vida pautada no que é correto, no que é ético.
Então, aqui, para vocês terem ideia, quem ainda não teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, a primeira lei, por exemplo, que é falada, que é a lei da natureza, e depois vem vindo uma, né, complementando a outra. Daí fala da lei do trabalho, que eu lembro que já foi falada aqui. Fala da lei de conservação e a quarta lei, que é a lei da destruição, que é sobre essa que a gente vai falar hoje. E aí depois tem as outras leis, certo? Mas hoje a gente vai falar sobre a lei de destruição. Dentro dessa lei, fala sobre os flagelos destruidores. Então, nesse momento que todos nós estamos comovidos com a situação que os nossos irmãos gaúchos estão passando, é um estado vizinho, é um estado que a grande maioria de nós tem um carinho especial, porque muitos de nós viemos de lá, inclusive eu. Vou pedir desculpa, mas eu tenho que tirar o casaco. E então é normal que a gente se sinta assim, comovido, condoído com a dor do outro. Anormal seria se nós não sentíssemos isso. Então é natural que a gente se sinta assim. Só que a gente precisa ter clareza do que é favorável nós sentirmos, tanto para nós quanto para eles, e o que não é importante que a gente vibre, que a gente sinta e que a gente inclusive repasse uns para os outros. Então é bem importante primeiro a gente entender o porquê desse panorama todo acontecendo. Visto que não é a primeira calamidade que nós estamos vendo, né, pessoal? Claro que é um momento diferente. Eu acredito que todos nós estamos sentindo que esse ano de 2024 está sendo um ano um tanto atípico, porque a gente tem passado por muitas coisas, a gente não está ainda nem na metade do ano, e as coisas estão acontecendo assim muito aceleradas e a gente não está conseguindo processar tudo. E é importante a gente dar essa parada, pensar, estudar, que também é muito importante e sempre muito bem-vindo. Então, falando dessa lei de destruição que está aqui no Livro dos Espíritos, é importante que a gente consiga distinguir o que é a destruição natural e o que é a destruição abusiva. Kardec explica aqui para nós. Então, na primeira pergunta do capítulo, o Allan Kardec pergunta se a destruição é uma lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, os instrutores espirituais, eles praticamente estão nos dizendo com essa resposta que o nosso ponto de vista, ele pode ser visto de um outro ângulo. Porque quando a gente pensa em destruir, e é normal a gente pensar que é acabar com alguma coisa, certo? Destruição, no nosso ponto de vista, é algo que se extingue, se acaba, sempre no sentido de que aquilo não vai mais existir. É esse o nosso ponto de vista sobre destruição, mas isso é um ponto de vista nosso. É um ponto de vista humano mesmo, porque a gente tem esse olhar dessa vida aqui. E a gente traz esse olhar só dessa vida, e é normal a gente trazer. Porque o nosso ponto de vista é muito terra-terra, muito material. Então a gente enxerga a destruição como sendo assim. E aqui, esses espíritos, esses instrutores que fizeram a codificação junto com Kardec, eles nos dizem para que a gente entenda como uma outra palavra, como uma lei de transformação. E aí já muda tudo, né?
Quando a gente começa a entender como uma transformação, já muda. Então, essa destruição natural, ela nada mais é do que isso, do que uma transformação para ajudar o progresso, tanto da matéria quanto do espírito. E aí, o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, ele tem 160 e poucos anos, né? É atual. Mas lá em 1700 e alguma coisa, então antes, existiu um cara que se chamava Lavoisier, Antoine Lavoisier, que foi o pai da química, né? Também era parisiense, francês, e ele falou para a comunidade científica sobre a lei da conservação das massas, a conservação da matéria. E tem uma frase bem conhecida de todos nós que Lavoisier falava, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então era uma antevisão científica já do que os espíritos viriam nos trazer aqui no Livro dos Espíritos, a respeito da matéria e a respeito da vida espiritual também, que tudo se transforma, tudo está em constante movimento sempre. Então, seria até pueril da nossa parte pensar assim, que essa lei de destruição foi trazida por Deus para destruir. Se foi Deus quem fez tudo isso para nós. Então a gente precisa encarar como algo diferente do que destruição. Embora seja muito difícil para nós estarmos vendo todas essas cenas que vêm na mídia, no jornal, né, nos noticiários, e a gente, claro que se comove. Eu, por exemplo, tenho a grande maioria dos meus parentes e amigos todos lá, ou em Pelotas, ou em Porto Alegre, ou em Rio Grande. Então não tem como a gente não se sentir mal com tudo isso. E a outra forma de destruição, e aí sim, é a destruição feita pelo homem, né? Que é a destruição abusiva. E aí Kardec pergunta já na questão 735. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Daí os espíritos respondem assim, curto e grosso. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, essa destruição abusiva que é explicada aqui é aquela que é feita sem necessidade. Diferente dos nossos irmãos primatas lá do passado, que muitos éramos nós mesmos, que matávamos os animais e caçávamos para sobrevivência. Diferente dessa aqui que ele está falando aqui, que é sem objetivo, simplesmente pelo prazer de destruir. E ainda ele fala assim, ó, que os animais, eles destroem uns aos outros pela sobrevivência, para se alimentar, diferente do ser humano. Então essa é a diferença dos dois tipos de destruição. E essa, que é a abusiva, que é a segunda que a gente falou, ela não resulta da lei de Deus, nunca. Ela resulta da imperfeição humana mesmo. Então, falando sobre esses flagelos destruidores, que são as calamidades, né? Que nós estamos vendo o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E aí tem um item que é a questão 737, que Kardec pergunta assim, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio desses flagelos destruidores?
Qual é o objetivo? E a gente acho que também se pergunta, que objetivo é esse? Porque se nós formos analisar de um ponto de vista bem sutil, assim, e na hora que a gente vê tudo isso, será que pela cabeça de alguns de nós não passou isso? Mas por que que Deus permite? Acho que passou, né? E passa pela cabeça de muitas pessoas. Por isso a importância da gente ver a profundidade de tudo isso. Aí os espíritos dizem aqui para Kardec que o objetivo de permitir com que a humanidade passe por esse tipo de situação é para fazê-la avançar mais depressa. Fazer a humanidade avançar mais depressa. Claro que aí existem especificidades. Mas o objetivo principal é esse. É o avanço, o progresso, a evolução. Aí eles dizem assim: não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Regeneração moral. Que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? E aqui os espíritos estão falando das reencarnações, das nossas várias existências, que a cada uma, esse espírito que não vai ser destruído, porque o espírito não passa por esse processo de destruição, visto que ele é imortal, mas ele passa pelo processo de transformação, porque a cada nova existência ele vai progredindo. Então, essa é a explicação. Ainda na questão 738, Kardec, ele, assim, durante todo o Livro dos Espíritos, quem costuma estudar ele, a gente percebe, assim, que ele insiste bastante, né, Márcio? Ele faz uma pergunta, daí os espíritos respondiam, e ele, às vezes, voltava a inquirir sobre uma mesma situação, para ter aquela clareza mesmo, para deixar tudo muito didaticamente explicado. Aí ele fala assim, ó, mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? Tá aí, aqui também está uma pergunta que eu acho que muitos de nós se fazem. Ele está dizendo assim, nessas calamidades, nessas tragédias coletivas, muitas pessoas boas morrem ali, ou então muitas pessoas perderam tudo que tinham, né? E tem que começar do zero. E aí, mais uma vez, a gente tem que pensar nisso. Sim, pessoas boas no nosso ponto de vista dessa vida. Porque a gente não sabe quem que nós fomos em outras. A gente não sabe quem essas pessoas que na nossa visão eram boas, o que elas fizeram nas vidas anteriores. Então é um julgamento dessa existência aqui, é um julgamento nosso. E a resposta deles é bem interessante. Não só para essa situação que a gente está vendo agora, mas para várias. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. 1 século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Então,
Primeiro, eles estão falando da importância que nós damos para o nosso corpo. Que nós baseamos toda a nossa vida no nosso corpo físico. E deixamos de lado o que realmente vai ficar, que é a nossa vida espiritual. Depois, eles estão falando aqui nessa mesma resposta, que 1 século do nosso tempo é um relâmpago para eles. Então, a nossa medição de tempo, de sofrimento, de dor, não tem nada a ver com o que acontece no mundo espiritual. Eles estão dizendo aqui que alguns dias, que no caso a gente pode fazer esse paralelo com o que está acontecendo com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que são dias que eles estão em abrigos, estão longe das suas casas, e não tem como a gente não pensar. Isso é... Ontem, por exemplo, que estava frio de noite, eu fui me deitar e fiquei pensando, meu Deus, eles estão em ginásio. Ginásio é um lugar grande, normalmente aberto, né? Estão com os colchões no chão, já passa o frio. E será quanto que eles têm de coberta cada um? Porque a gente sabe que foram muitas doações, mas será que tem bastante coberta? Agora tem previsão de esfriar final de semana, mais ainda. Então não tem como a gente não pensar. Mas aqui os espíritos estão dizendo, ó, que esses dias ou esses meses que para nós são uma eternidade de sofrimento, para eles é. E que isso tudo é um ensinamento para nós. E que no futuro vai nos servir de progresso, de aprendizado. Porque não existe, pessoal, não existe nenhum tipo de dificuldade que não sirva de aprendizado. E a gente sabe disso. Nós já passamos por várias situações e alguns de nós estão passando que são difíceis, mas que nós sabemos que elas vão servir de aprendizado. E se a gente for olhar lá atrás, todas essas dificuldades que nós passamos no passado, hoje nós encaramos como aprendizado. Sobre esses desencarnes coletivos, essas tragédias que envolvem muitas pessoas, tem um livro, Chico Xavier Pede Licença. Tem um capítulo desse livro, que é o capítulo 19, que ele fala somente sobre os desencarnes coletivos. E aí, Chico é questionado nesse livro, no caso Emmanuel, né, que Chico psicografou, mas o espírito é o espírito de Emmanuel. E ele é questionado nesse livro, né, por que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que situações como essas aconteçam. E aí é muito interessante um trechinho assim que Emmanuel explica nesse livro, que eu trouxe para nós entender. Realmente nós reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. Então quem acredita em Deus sabe que Deus é a mais perfeita justiça. E o humano, filho de Deus, então quer dizer, nós trazemos a genética de Deus em nós, o DNA está em cada um. O humano que é filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo essa justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, olha só o termo, retornamos. Então quer dizer que a nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então quando nós desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, nós operamos o levantamento de todos os nossos débitos do passado. Quando estamos lá, né? E rogamos
os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. E é assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então vamos trocar em miúdos isso aqui que o Emmanuel está nos dizendo. Nós temos conosco o DNA de Deus, certo? Se nós temos conosco esse DNA, é a mesma coisa que pegar o exemplo de um filho que traz código genético de pai e de mãe. Ele vai ter tendências que ele traz desse pai e dessa mãe, e nós sabemos disso. Assim, nós trazemos conosco a genética do Pai Criador. Então, se nós trazemos conosco, nós temos traços dele, de Deus. E um deles é o senso de justiça. Se nós temos conosco esse senso de justiça, ele pode ficar embaçado enquanto a gente está aqui. Porque a gente tem o nosso espírito e a gente tem a matéria, que é o nosso corpo físico, que é pesado, é grosseiro e nos impede muitas vezes de fazer com que a gente tenha a essência verdadeira do nosso espírito. Quando nós desencarnamos, a gente perde esse envoltório corporal, que é pesado, e a gente fica só a essência. E quando a gente está no plano espiritual, quando vai ser feito o nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe tudo que a gente fez. A gente tem consciência dos nossos débitos. E se a gente tem esse senso de justiça e consciência dos nossos débitos, o que vai acontecer? Óbvio que nós vamos nos propor a reparar. Isso quando estamos lá no plano espiritual. E aí, por vezes, inclusive, a gente tá lá e a gente diz assim, não, pode mandar ver, né? Pode colocar aí tudo que eu preciso reparar que eu tô pronto. A gente fala sempre isso, né, seu Valentim? Tô pronto. Eu vou voltar e vou aguentar firme tudo que a espiritualidade tem aí para eu poder resgatar. Só que a espiritualidade é tão bondosa conosco que eles sabem que a gente não tem essa capacidade de aguentar tudo de uma vez só. E aí eles nos dão tudo parcelado. Não, você vai, mas você vai pagar um pouco de cada vez. E esses desencarnes coletivos são isso. São espíritos comprometidos numa mesma situação e que lá no plano espiritual se comprometem. Não, nós vamos junto. Nós vamos junto e vamos passar por isso. Para nós evoluir, para nós progredir e para nós ir cumprindo aqueles débitos que a gente tem. Só que quando a gente reencarna, a gente esquece. E que bênção que a gente esquece, porque já pensaram se a gente soubesse tudo que a gente já fez? Mas é sob esse ponto de vista que a gente tem que enxergar esses desastres coletivos. E esse esclarecimento, ele não vale só para essa situação da enchente, ele vale para todas as situações que nós já ouvimos falar no planeta. Vamos pegar o exemplo de um desastre aéreo, por exemplo. Quantos a gente já ouviu falar de espíritos que embarcam no mesmo voo? E quantas histórias também nós já ouvimos falar de pessoas que estavam com passagem comprada e que eram para embarcar num voo, por exemplo, e aí aconteceu alguma coisa e não conseguiram ir. E aí depois acontece algum desastre com aquele avião. É porque aquele espírito ali não era comprometido com aquela situação. E a espiritualidade dá um jeito de afastar. Mas aqueles que estavam ali eram comprometidos. Porque não existe nada que seja obra do acaso. Não existe nada que não seja com a permissão de Deus. E que não seja nossa responsabilidade.
que é a tal da lei de ação e reação que a gente vem falando aqui há tanto tempo. Aqui também Emmanuel dá nesse mesmo livro um outro exemplo. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis. Em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios. Então, veja bem, numa outra existência, corsários, eu acho que era tipo parecido com aqueles piratas, né, que eram saqueadores e que colocavam fogo em cidades inteiras para poder roubar. E aí, numa nova existência, vão participar de um incêndio, coletivamente. Então, tudo tem uma explicação. E claro, se a gente for ver apenas sob o ponto de vista de uma única existência, não teria como explicar isso. Realmente não teria como explicar. Ainda, para a gente confirmar essa questão da lei de destruição que a gente falou do Livro dos Espíritos, também tem um pedacinho na Gênese. Essa daqui também é uma das obras do Pentateuco kardeciano, que a gente chama, né? São as 5 obras básicas de Kardec. E aqui na Gênese eles falam assim, ó. Tem um capítulo que Kardec fala sobre a origem do bem e do mal. E no item 20, ele fala sobre a destruição dos seres uns pelos outros. Não só dos seres humanos, dos seres vivos, de uma forma geral. E aí, a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se, por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros? E a resposta é assim: para aquele que não vê senão a matéria, que limita a sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. É o que nós estamos falando desde o início. É o nosso ponto de vista. E aqui ele está falando sobre seres que se entredevoram, e a gente não está falando aqui só dos animais, por exemplo, que né, faz parte da cadeia alimentar dos animais. Mas quanta coisa a gente sabe e está vendo entre os próprios seres humanos que se destroem. Ou pelo poder, ou pela ganância, ou por dinheiro, ou por, né, inúmeras coisas. Mas seria uma necessidade da lei de Deus? Lógico que não. Se nós olharmos só sob o ponto de vista dessa vida, aí a gente até poderia dizer que faz parte da imperfeição. Mas não. Então a gente precisa entender, pessoal, que quando a gente fala de vida física, vida material, a gente precisa colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que uma das principais características da nossa vida física é a impermanência. Já pararam para pensar sobre isso? Nada é permanente. Quando os espíritos trouxeram para Kardec essa lei de destruição, que a gente agora vai querer entender como transformação, justamente para nós entendermos isso, que nada é para sempre, em se tratando de vida física. Durante um tempo, a gente tem um corpo físico, durante um tempo, a gente tem uma profissão, a gente desempenha ela durante a nossa vida. E quantas vezes a gente fica apegado a isso, porque é uma coisa que a gente gosta muito. Durante um tempo a gente tem bens materiais,
Daqui a pouco a gente não tem mais. Porque é tudo muito efêmero, muito passageiro. E quem sabe, muitas dessas coisas estejam acontecendo para que a gente consiga perceber isso. A impermanência das coisas materiais. Porque tudo tem um tempo. E depois desse tempo, acaba. E nesse sentido, que a lei de destruição vem cumprir o seu objetivo principal, que é auxiliar a lei do progresso. Também vai falar no Livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, é um outro capítulo que não tem nada a ver com o nosso objetivo de hoje. Mas o principal objetivo dessa lei é ajudar a lei do progresso, para que ela consiga acontecer. Lá em Eclesiastes, eu estava vendo uma palestra sobre a lei de destruição no YouTube, e ele fala, o palestrante fala sobre o Antigo Testamento, que olha quanto tempo que foi escrito. E no capítulo 3 de Eclesiastes fala sobre essa questão do tempo, de que tudo tem seu tempo. Tem tempo de amar, tempo de odiar, tempo de plantar, tempo de colher. Daí ele, fala sobre várias coisas que tem tempo disso e tempo daquilo. Então tem sim o tempo das coisas se transformarem. Na nossa visão é uma tragédia, mas eles vão conseguir se reerguer. Pode demorar um tempo, mas tudo tem o seu tempo. E como dizia o Divaldo numa palestra que a gente assistiu ontem aqui, não vamos ficar muito acomodado, porque agora está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco pode acontecer com nós também. Ninguém está livre. E não tem como nós deixar de falar sobre a questão do nosso planeta. Eu acho que é muito importante que a gente possa falar abertamente sobre isso aqui e nós que estamos aqui ouvindo, que nós também possamos repassar isso para as pessoas. Todo mundo sabe aqui, porque é uma coisa que a gente sempre vem falando nas exposições doutrinárias, que Jesus é o governador do planeta Terra. A gente sabe que Deus escolheu espíritos crísticos para governar cada planeta. E o Cristo planetário do planeta Terra é Jesus. Então ele fez parte de todo o planejamento do nosso planeta. E ele, com a permissão de Deus, colocou cada coisa que hoje nós usufruímos. E se nós pararmos para pensar, olhem a perfeição que foi construído esse planeta. Quando o ser humano começou a habitar a Terra, que antes nós éramos primitivos, o planeta já era perfeito para nós, em tudo. E como que nós temos cuidado dessa casa planetária que nós temos? Porque é muito fácil a gente olhar e dizer assim, mas a natureza está... Mas e cadê a nossa responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo? Nós não temos responsabilidade nenhuma. Se o ser humano tivesse mantido o planeta assim como Deus e Jesus criaram para nós, será que tudo isso estaria acontecendo? Eu estava vendo uma reportagem que há um século atrás, as pesquisas mostravam que numa determinada região existia no máximo um episódio por ano de uma precipitação que aumentasse os 100 milímetros em 24 horas, tá? Meu amigo Renato pode me ajudar, né? E há um século atrás, aqui no Brasil, nós tínhamos então um episódio ao ano no máximo que a chuva ultrapassava 100 milímetros em 24 horas.
Hoje nós temos 4 episódios em um ano. E nós sabemos que lá naquela região choveu 400 milímetros em 24 horas, em alguns lugares. Então, tem uma série de coisas envolvidas em tudo isso. É o aquecimento global, são as queimadas, o desmatamento, né, a queima de combustíveis fósseis. Então, nós estamos envolvidos em tudo isso. Como diz o Haroldo Dutra, o mundo regenerado, enquanto tiver um ser humano que jogar um papel de bala no chão, não vai existir mundo regenerado. Fechamento das fontes de água para aumentar a terra produtiva, né? Sim. Desmatamento para plantar cada vez mais. E isso embasado em quê, pessoal? Tudo que não presta, joga para a esquerda. Joga. E se a gente for parar para pensar que enquanto não parar com tudo isso, a gente não vai viver num mundo regenerado? Quando nós tivermos que buscar conta, vai ser uma tragédia. E olha quantas coisas nós ainda temos para passar. Dor mental. Então, para que a gente consiga também refletir um pouco sobre isso. Aqui na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou já sobre isso aqui, ó. Ele perguntou assim para os espíritos: por que a Terra não produz sempre o bastante para fornecer o necessário ao homem? Então, há 167 anos atrás, os espíritos disseram assim: é que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe, a Terra. É uma excelente mãe. Frequentemente também ele, o homem, acusa a natureza pelo que resulta da sua imperícia e da sua imprudência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Então, tudo que nós estamos falando aqui sobre essas coisas que isso é resultado. E sempre não é pela ganância, pela posse, por querer cada vez mais. E se o homem se contentasse, tudo que a terra produzisse era o necessário. Mas sempre tem que ter a mãozinha, né? Eu trouxe uma mensagem para finalizar. Dessa vez não é do Emmanuel, tá? Rapidinho. Porque eu acho importante que, além da gente entender sobre qual que o que tudo está envolvido, né, nessas questões, dessas catástrofes, além da gente entender, a gente também tem uma importância grande na questão de não repassar informações falsas, de não ficar o tempo inteiro vendo os noticiários e vibrando aquilo ali no sentido ruim e baixo. Então a gente tem uma importância grande, primeiro, orando, fazendo as nossas preces por essas pessoas, que isso é muito importante. Claro, todo mundo que ajudou materialmente, que bom! E é por causa de tanta ajuda que eles estão conseguindo sobreviver. Tem muita coisa boa acontecendo, pessoal. E que isso é muito bom. Além de ter muitas coisas ruins, que tem saques, tem estupros, né? Mas tem muito mais coisa boa. E que bom isso. Mas para que a gente possa, com essa mensagem, entender que o nosso pensamento, estando conectado, estando vibrando, né, numa positividade, querendo mandar coisas boas do nosso pensamento para essas pessoas, porque o pensamento chega, não pensem vocês que não chega. Assim como chega o pensamento negativo, chega o positivo. Então essa mensagem é nesse sentido. Por vezes, somos assombrados por pensamentos que qualificamos como maus e nos perguntamos de onde surgem? Quase sempre da nossa própria imperfeição.
também podemos estar recebendo influências de espíritos que nos rodeiam. Lembramos que o apóstolo Paulo alertava que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. De toda forma, mesmo que um pensamento nos tenha sido sugerido, seja por alguém encarnado ou por um ser que se encontre no plano espiritual, no final das contas, o filtro somos nós. O filtro. Nossa inferioridade ou elevação, nossos vícios ou virtudes serão a peneira que deixará ou não passar para o mundo real aquilo que nos seja sugerido. Quem decide se aquela palavra será dita ou não, quem decide se tal ação será praticada ou não, somos sempre nós. Não há influência irresistível. Somos facilmente influenciáveis, é verdade, porque ainda somos fracos, pouco donos das nossas próprias ideias. Vejamos como as notícias nos influenciam. Basta que observemos como meros boatos mexem conosco, a ponto de mudarem o nosso sentimento a respeito de algo ou alguém. Por vezes, somos marionetes, não temos opinião própria. Basta alguém um pouco mais hábil com as palavras ou com os argumentos e lá vamos nós ecoando juntos. Se isso ocorre no plano material, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, na família, também acontece no mundo dos espíritos, no qual estamos mergulhados completamente. Convivemos com os espíritos diariamente, e os dois mundos, se assim quisermos dizer, vivem em constante troca. Como então selecionar as boas influências? Aquelas que nos fazem bem, como selecionar os bons pensamentos? Essa regra vale para a convivência na sociedade carnal e também para o intercâmbio com os espíritos. Se o pensamento nos afasta da caridade, quando ele tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo a outrem, é sinal claro de que se trata de um pensamento ruim e que não devemos alimentar. Todas as ideias que nos ocorrem, principalmente aquelas estranhas, que claramente não parecem ter vindo de nós, analisemos. O que essa ideia pretende? Quer o bem de todos ou apenas o nosso? Quer resolver um problema ou apenas colocar lenha na fogueira? Quer conciliar ou causar mais confusão? Então não nos permitamos ser fantoches dos outros. Prestemos atenção nas ideias, nas palavras, no sentido das coisas. Por vezes algo pequeno se torna exagerado por descuido, por fragilidade nossa e por prazer daqueles que adoram ver conflitos. Cuidemos dos nossos pensamentos, conversemos conosco. Aí a importância da gente se conhecer. Isso é meu? Mas isso será que está vindo de mim ou que tipo de pensamento é esse que está se intrometendo na minha mente? E, sobretudo, conversemos com o nosso espírito protetor. Vamos lembrar de conversar com ele, de agradecer e de pedir inspiração todos os dias, inquirindo sobre os conteúdos que andam se infiltrando no nosso pensar. Ideias que nos ocorrem que quase sempre não fazem muito sentido. Conversemos também com alguém a respeito, ouçamos outras opiniões e, por fim, oremos. A oração é um verdadeiro banho de água límpida para a mente poluída. Então, esse texto foi tirado do Momento Espírita, com base no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos, do que sai daqui, do que a gente está conseguindo filtrar, porque o filtro é nosso. Muito obrigada pela atenção, que fiquemos todos na presença de Deus e de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior dessa casa, sempre está conosco.
nos ajuda a entendermos um pouquinho melhor o que Jesus tem a nos dizer. Somos gratos e estejamos abertos ao paz e às bênçãos de Deus e de Jesus. E assim, damos por encerrado a doutrinar dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja.